No dia 28 de maio desse ano, o brasileiro Rodrigo Goulart foi condenado à pena máxima na Indonésia, que é a pena de morte, pelo crime de tráfico de drogas. E isso gerou uma mobilização nas redes sociais no sentido do seguinte, de que realmente lá é um exemplo, um ideal de justiça e principalmente um ideal de modelo no qual se combate as drogas. A proposta que eu faço nesse vídeo é justamente de nós revermos os nossos ideais sobre justiça e principalmente o ideal que nós achamos dessa política de combate às drogas. E eu posso abordar essa questão de três maneiras, fazendo um levantamento filosófico do que é justiça, para nós entendermos de fato o que é justiça e o que nós pedimos quando nós aplaudimos sentenças tão extremas como a pena de morte. O aspecto histórico também, para entendermos como foi a pena de morte e qual o resultado prático disso na história da humanidade. E o principal, que é o aspecto sociológico, para saber se isso de fato funcionaria ou não ao combate ao mal, que é ao tráfico de drogas, vamos dizer assim. Para compreendermos melhor o sentido de existir da justiça, eu recomendo a leitura do livro A República, de Platão, em especial o capítulo sobre o ideal de justiça, no qual há uma discussão entre Trasímaco e Sócrates. Nessa discussão, Trasímaco levanta a polêmica de que a justiça nada mais é do que a conveniência do mais forte. E o Sócrates, através da ironia, veja bem, a ironia de Sócrates é muito diferente da ironia na qual nós entendemos. A ironia de Sócrates é o questionamento. Sócrates faz então o seguinte questionamento: já que a justiça é o ideal do mais forte, então os guerreiros mais fortes devem comer por todos os mais fracos. E isso então seria um sentido de justiça, dentro da lógica de Trasímaco. Trasímaco, claro, se irrita e tenta lançar uma segunda conceituação do que é justiça. E ele diz: justiça nada mais é do que a conveniência dos governantes perante os demais. Sócrates questiona novamente a afirmação de Trasímaco, dizendo: o bom governante faz as leis com base no outro e não a si mesmo. Nas palavras do próprio Sócrates, ele diz: nenhum chefe em qualquer lugar de comando, na medida em que é chefe, examina ou prescreve o que é vantajoso a ele mesmo, mas o que é para o seu subordinado, para o qual exerce a sua profissão. E é tendo esse homem em atenção e o que lhe é vantajoso e conveniente, que diz o que diz e faz tudo quanto faz. Logo, a justiça, ela serve para ser aplicada a quem lhe serve, a quem a ela se aplica, não a quem a ela aplica. Caso isso ocorra, nós temos a definição clara de tirania. Uma outra forma de entender a questão da pena de morte durante a história é através de uma obra chamada Das Penas e dos Delitos de Cesare Beccaria, que eu já indiquei aqui, é uma leitura obrigatória para vocês. Se vocês não conhecem Beccaria, ele é um dos expoentes do Iluminismo, e esse livro em específico ele aborda a questão das condições do sistema carcerário da época. E no capítulo 16 em específico, ele trata especificamente da questão da pena de morte. E é muito interessante trazer aqui para vocês alguns trechos. Sobre a pena de morte, Beccaria diz: a pena de morte não se apoia em nenhum direito. É a guerra que se declara ao cidadão pelo país, que considera necessária ou última a eliminação desse sujeito. A respeito da eficácia da pena de morte, Beccaria também ele prescreve: o rigor do castigo faz menos efeito sobre o espírito do homem do que a duração da pena, pois a nossa sensibilidade é mais fácil e constantemente atingida por uma impressão ligeira, porém frequente, do que pelo abalo violento, porém passageiro. Em outras palavras, Beccaria quis dizer que a morte é o fim do criminoso, mas nunca vai ser
o fim do crime. Um questionamento fantástico que Beccaria fala sobre a aplicabilidade, sobre a eficácia, sobre a existência da pena de morte, que é o seguinte: já que o homicídio é um crime tão abalável pela sociedade, tão abominável na sociedade, por que a sociedade permite que o rei tenha esse poder? A pena de morte não viola somente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu não estou falando aqui nem dos aspectos jurídicos, nem dos aspectos legais. A pena de morte ela é algo que não tem eficácia alguma, não teve eficácia alguma na história. Beccaria, durante a sua obra, ele verificou que os crimes, por mais que a repressão à criminalidade fosse mais violenta que fosse, isso jamais diminuiu a periodicidade ou habitualidade dos crimes. Não adiantava nada punir com o máximo de rigidez os agentes criminais, vamos dizer assim, se as causas do problema, o fundo da questão, não eram combatidos. Se você for ver bem, a própria Indonésia é um ótimo exemplo disso. Apesar do endurecimento das leis na política de combate às drogas, o que aconteceu de fato no país só foi o aumento do consumo. Segundo a agência antidrogas do país, por exemplo, só entre 2012 e 2014, o consumo aumentou de 25% para 4,5 milhões de usuários de drogas ilegais. O outro caso, por exemplo, é o do Irã. Só em 2011, o Irã já executou quase 700 pessoas. Mais de 75% só de tráfico de drogas. E mesmo assim, o Irã é um campeão de consumo em heroína. O país, para vocês terem ideia, tem cerca de quase 2 milhões de viciados. Chegando ao absurdo de você, com $1, conseguir 3 gramas de heroína. Um outro exemplo também seria a própria Arábia Saudita. Das 45 execuções que aconteceram no país, 16 foram de tráfico de drogas. Se você for ver na prática, o resultado foi o mesmo. Houve um crescimento de 30% do consumo de metanfetamina. Portanto, quando eu vejo pessoas chegar e aplaudir uma coisa dessas, como uma condenação à pena de morte, crime de tráfico de drogas, nós vemos que são pessoas que têm dois conceitos deturpados sobre a questão da guerra contra as drogas, que é uma guerra perdida, é uma guerra fracassada, e isso, onde você for ver estatísticas de países que utilizaram-se da repressão para combater, fracassaram na tentativa. Assim como essas pessoas têm uma visão distorcida do que é justiça. E, infelizmente, o que eu posso fazer é lamentar por essas pessoas, pois o que elas fazem não é aplaudir a morte de um traficante. O que elas estão fazendo é legitimar que o Estado retire a vida delas mesmas. Então, meus amigos, é isso. Se você gostou, deixa um like, ajude a divulgar o vídeo, compartilhe. Um grande abraço!